Vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus com o título Qual o sentido da palavra mundo na Bíblia? Em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, nós lemos o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Prezados ouvintes, para um leitor da Bíblia Sagrada, frequentemente ele encontra essa palavra mundo. E nós queremos dizer que não há um sentido único para esta palavra. A Bíblia define a palavra mundo de diversas formas. Então a palavra mundo pode representar a humanidade. Quando falamos dos homens, falamos do mundo. E em João 3,16, nós temos o versículo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está se referindo aqui à humanidade. No texto que nós iniciamos como base a nossa mensagem desta manhã, diz, em sentido contrário, não ameis o mundo. Para um leitor desavisado da Bíblia Sagrada, ele pode pensar que a Bíblia está em contradição. Como, de um lado, em João 3,16, se diz que Deus amou o mundo, e agora se lê em 1 João 2,15, não ameis o mundo. Então a palavra mundo pode representar a humanidade, como dissemos, esta humanidade que Jesus veio salvar dos seus pecados, como ele próprio declarou em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, falando de todos nós, em decorrência do que Paulo também disse em Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós temos um segundo sentido para a palavra mundo, que se relaciona com os prazeres materiais da vida, que o crente não deve amar, de modo que a citação de 1 João 2,15, quando diz não ameis o mundo, é exatamente os prazeres sensuais da vida que o crente não deve amar. E em terceiro lugar, a palavra mundo pode representar as forças espirituais do mal que buscam dominar a humanidade e que lutam contra a igreja e contra o crente de per si. O apóstolo Paulo chega a dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, a nossa luta não é física, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele recomenda então aos cristãos que se valham de todas as armas que estão disponíveis para um cristão sair vitorioso. Vamos ler esta passagem que se encontra em Efésios, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, então, aponta esta situação. Quando ele diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas contra as hostes espirituais da maldade. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aí está a designação, o sentido da palavra mundo aplicado em 3 sentidos. E Jesus, na sua oração chamada sacerdotal do capítulo 17 do Evangelho de João, ele ora por nós, cristãos, no sentido de que sejamos protegidos do mal deste mundo. Ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então aqui Jesus está orando no sentido de que nós sejamos protegidos do mal. O mundo busca, quando perde a companhia de pessoas que um dia viviam segundo o curso deste mundo, mas que agora, ao se tornarem cristãos, deixaram as coisas do mundo. As pessoas que tiveram a perda desse elemento, dessa pessoa, desse indivíduo, começam a procurar trazer essa pessoa de volta à sua intimidade para viver da forma como vivem as pessoas do mundo. Eu já mencionei aqui nos nossos programas de 2 homens amigos do tempo quando não eram cristãos. Se separaram por um espaço de tempo e um se converteu nesse ínterim, enquanto o outro não. Ocasionalmente se encontraram na mesma cidade, e aquele que ainda não aceitara a Jesus como Salvador, ao encontrar o amigo que agora era cristão, sem saber, abraçou efusivamente e logo convidou o amigo para o bar. Vamos beber como fazíamos antigamente. E o cristão agora respondeu: mas agora eu sou crente, eu não bebo mais. O outro bateu com a mão na cabeça, admirado, e disse: puxa, perdi um amigo. Sim, aquele amigo da farra, de bebidas, de mulheres, de danças, de jogos, realmente ele perdeu, porque a pessoa se tornou nova criatura. E quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que é tão grave a situação de uma pessoa que não dá ocasião para Deus na sua vida e se envolve com as coisas do mundo nesse aspecto do que são os prazeres sensuais que dominam o corpo da pessoa, que o apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, ele chega a dizer: se qualquer quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, no sentido de viver nos prazeres materiais da vida, longe de Deus, ele se faz inimigo de Deus. Agora pense o seguinte: como pode ser feliz uma pessoa que tem a Deus como seu inimigo? Pelos seus atos, pela sua forma de viver.
E é isto que a Bíblia aponta quando uma pessoa escolhe viver longe de Deus, afastado dele, se torna inimigo de Deus. Então quero dizer a você, meu prezado ouvinte, que o mundo presente jaz no maligno, e ele é tanto injusto para com o crente quanto para o descrente. As notícias diárias que nos vêm através da mídia não faz acepção de pessoas, mas atinge a todas. Há uma intranquilidade, uma insegurança, levando as companhias de seguro a ganhar fortunas, porque cada pessoa quer ter o cuidado com o seu automóvel, com a sua família, para não ser atingida pelo mal que hoje campeia livremente na sociedade, mormente por causa da impunidade. Então, o fato de ser crente não isenta a pessoa de sofrer as aflições que este mundo provoca. Daí porque Jesus antecipadamente, em João 16, versículo 33, ele avisou os seus seguidores: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então cada crente pode sofrer até mais do que os outros, e por isso Jesus diz que ele não deve ficar estranhando se o mundo nos aborrece. Então cada ser humano tem suas necessidades físicas, como alimentação, descanso, conforto pessoal, casa para morar, entretenimento, mas que podem ser usados tanto para o bem como para o mal. A nossa carne é problema quando o crente se rende à tentação de praticar o mal para agradar às suas necessidades físicas, seguindo o exemplo do mundo. Neste particular, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 21 em diante, ele diz que as obras da carne são manifestas, as quais são, e ele enumera: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí está uma série de práticas ligadas à obra da carne, acerca das quais o apóstolo Paulo previne: olha, quem pratica esses males e não se arrepende deles e não os abandona, não herdarão o reino de Deus. Se você quiser ganhar o mundo, é um direito que lhe assiste na escolha, mas você deve saber que ganhar o mundo, nesse particular dos prazeres ligados à matéria, você não vai herdar o reino de Deus. Como fazer para se ver livre dessas situações que temos apontado como impedimento para ganharmos a vida eterna? O apóstolo Paulo, quando teve seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele se dedicou inteiramente à vida cristã, e ele, como qualquer um de nós, tinha seus problemas que nós temos ligados ao nosso corpo com seus apetites,
com seus desenfreamentos. E ele, no capítulo 9 de 1 Coríntios, e versículo 27, ele diz o seguinte: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. O que fazia ele? Ele estava controlando seu corpo para não se entregar aos apelos da carne. Entregar-se à tentação da carne coloca o crente numa situação difícil, porque a inclinação da carne é morte espiritual, é afastamento, banimento de Deus. Por isso, meu prezado ouvinte, aceite a posição bíblica de 1 João, capítulo 12, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que você possa ser esta pessoa que escolha o melhor e não as coisas transitórias, passageiras, fugazes da vida presente. Amém.